E aí, pessoal, estão curtindo essa área de iniciante aqui do CT Super Poker? Bom, espero que eu esteja passando para vocês que estão começando agora no jogo, né, que estão tendo o primeiro contato com o poker e principalmente com o Texas Hold'em, que é o jogo mais conhecido, que vocês estejam tendo um primeiro contato não traumatizante, né, que vocês estejam entendendo cada uma das etapas, que fique mais fácil de vocês degustarem desse jogo que a gente tanto ama, que a gente tanto pratica aí no mundo inteiro. E espero que vocês estejam entrando com o pé direito mesmo, ou seja, entendendo os primeiros conceitos, os mais básicos, e passando de ponto em ponto até vocês chegarem lá no nível avançado, de uma forma com que vocês entendam esse jogo sem nenhum tipo de conceito errado desde o começo, sem nenhum tipo de apego a alguns elementos do jogo mais do que se deva ter, e tudo isso vocês vão entendendo, no intermediário e no avançado vocês vão entendendo cada uma das peculiaridades mesmo que faz um jogador de poker vencedor. E espero que a gente consiga colaborar com essa formação de vocês, esse é o nosso objetivo, certo? Então, nos primeiros vídeos que a gente fez aqui da parte iniciante, eu falei para vocês do poker em si, de quais são os tipos de jogos, né, os vários tipos de jogos que compõem a categoria poker, que compõem esse cenário poker. Então o Texas Hold'em, ele não é o poker, e muita gente achava isso. Então o Texas Hold'em, ele é um tipo de poker, o Omaha é outro tipo de poker, o Stud é outro tipo, o Five Card Draw, que é o poker fechado, é outro tipo, o Deuce to Seven é outro tipo, o Res, e por aí vai. Tem um monte, poker chinês, tem um monte de forma de se jogar poker. Mas todos eles compõem uma mesma hierarquia de cartas. Carta maior, um par, dois pares, trinca, blá 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 blá. Tudo isso eu peço para vocês, que vocês vão se munindo de informações dentro do nosso próprio site, pegar um arquivo de hierarquia de cartas que tem aqui disponível no site, procure todo esse material para vocês não ficarem perdidos, beleza? E aí depois a gente passou para falar dos tipos de jogos, ou seja, cash game, sit and go e torneios, que são os tipos mais populares de jogos que existem, as formas de se jogar mais populares. Cash game, sendo um jogo que a ficha tem o seu valor monetário de fato. O Sit and Go é um torneio já com entrada, é o formato de torneio, é o formato mais esportivo do jogo, ele tem um valor de entrada, só que ele só começa a hora que todas as pessoas sentam na mesa, independente da quantidade de pessoas que um Sit and Go é formado, ele só começa quando todo mundo senta. E os torneios de poker que tem a sua hora marcada para começar, e aí tem também de todos os tipos de field, né, de número de pessoas que jogam. Field é a quantidade de pessoas que jogam poker. Então tem de vários tipos, de vários stacks iniciais. Stack inicial é a quantidade de fichas que você começa. O stack é sempre a sua quantidade de fichas, o seu patrimônio. Então, daí pra frente também a gente vai falando todas as nomenclaturas, aí, as gírias do poker. Eu vou tentando ajudar vocês em todos os formatos para vocês nascerem bonito pro jogo, beleza? E saindo dessa área dos modelos de jogos, né, dos tipos de jogos que existem, a gente caiu pro Texas Hold'em, que é a grande febre, que é o grande jogo glamouroso dentre os pokers que existem por aí. E aí eu falei pra vocês das regras do Texas Hold'em, cada jogador recebe 2 cartas, são abertas 5 cartas no centro da mesa, existem várias rodadas de aposta, uma pré-flop, uma no flop, uma no turn e uma no river, e ganha-se quem fizer o melhor jogo ou quem simular que tem o melhor jogo para os seus oponentes, beleza? Daí pra frente a gente começa a dar alguns passos já que não são tão básicos, que não são tão fáceis assim do jeito que a gente tava colocando. E eu quero elevar o nível mesmo para a gente levar vocês para a categoria de intermediária e para depois vocês pularem para a categoria avançado de uma forma que seja linear, que seja um crescimento, mas sem colocar muito alguns aspectos que outras pessoas colocam sendo muito importantes no poker. Eu quero retirar eles. Um desses aspectos que eu quero retirar, mas eu não vou deixar de falar e vou comentar sobre divisões, sobre potências e tudo mais, é o aspecto carta. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam nesse novo nível, agora nessa nova pegada do mesmo nível iniciante, mas uma nova pegada um pouco mais técnica, é que o poker ele não é um jogo de cartas. Cada jogador recebe 2 cartas e tem que se formar o melhor jogo de 5 cartas dentre as 7 que cada um tem, certo? Como a gente falou no vídeo anterior. Mas ele é de fato um jogo de pessoas. Você precisa conhecer as pessoas, você precisa entender como as pessoas agem para que você consiga ganhar o maior número de mãos possível com a maior quantidade de fichas possível. Por que isso? Porque parte de um princípio básico. Eu não falei para vocês no vídeo anterior que ganha um pote, ganha uma mão de poker quem tem o melhor jogo ou quem simula que tem o melhor jogo? Você imagina matematicamente isso como vai acontecer. Quantas vezes você vai de fato ter o melhor jogo por uma combinação randômica do baralho em si, ou seja, a dealer tem um bolo de cartas segurando ali, ela vai ter que abrir 3 cartas, depois a 4ª carta, depois a 5ª carta, e formar o melhor jogo combinado com as suas 2 cartas. É difícil demais.
A matemática disso acontecer é difícil, nós vamos falar dela, mas ela é difícil, a gente tem que se proteger também com ela, selecionando as melhores mãos para serem jogadas e tudo mais. Mas você imagina quantas mãos a gente não pode vencer, quantos potes a gente não pode ganhar de pôquer, a gente simulando que a gente tem a melhor mão, e não de fato a gente tendo a melhor mão. E aí que entra esse conceito do que a gente coloca de agressividade e passividade. Então, todo mundo que senta para jogar pôquer, que aprende a regra e que tem a sua primeira experiência, senta na mesa preso à situação de entendi, então me dá as minhas duas cartas. Ele olha as duas cartas dele e aí bate as duas cartas aí. E o primeiro conceito é, eu acertei ou eu errei? Esse flop, esse turn, esse river ajudou as minhas duas cartas ou não ajudou as minhas duas cartas? E não entre nesse golpe, não entre no mundo do pôquer desse jeito. Coloque uma vírgula nisso daí, inverta a ordem natural das entradas das pessoas no pôquer e pense de uma outra forma. Pense o seguinte, esse flop aqui ajudou ele ou prejudicou ele? Ajudou aquela pessoa ou prejudicou aquela pessoa? Não importando se quem ajudou ou quem prejudicou, no primeiro momento seja você, e sim os seus oponentes. Porque você imagina se você conseguir ganhar todos os potes em que aquela randomicidade do baralho não ajude os seus oponentes. Esse é o ponto principal do jogo de pôquer. Eu estou falando de uma linha básica. Para que você consiga simular que você tem o melhor jogo, o pôquer ensina uma coisa que é importante para a gente na vida, que a gente precisa se desprender de alguma coisa para a gente construir alguma coisa maior. Esse ponto é muito importante. Ou seja, você tem uma quantidade de fichas X, você começou lá com 5.000 fichas, você só consegue ir para 6.000, para 7.000, para 10.000, se você, quando tiver com 5.000, abrir mão de alguma coisa. Você investir alguma coisa naquele pote. Aonde você está investindo alguma coisa é na informação que você está coletando dos seus oponentes. Se você estiver recolhendo essas informações de uma forma tecnicamente boa e consiga processar essa informação na sua mente de uma forma correta, que gere a ação perfeita para aquele tipo de informação, você se desprende de uma quantidade de fichas tal, fazendo com que as pessoas acreditem que elas estejam na pior situação, naquela mão formatada, e recolhe as fichas do meio do pote, fazendo com que depois elas abandonarem as cartas dela. Beleza? Então eu quis passar para vocês agora um conceito não muito de regra ou de histórico do jogo, e sim o primeiro conceito técnico, um conceito básico técnico, para vocês entenderem como que vocês têm que nascer para o jogo. Entrem no jogo pensando em o que as pessoas acertaram. Como ela está feliz, ela está triste, ela se assustou quando bateu o flop, ela não se assustou, ela está apostando agora, então ela está apostando porque ela está me roubando, ou ela tem realmente ela tem um as e um 8 e o flop bateu o as, 8 e 2. Então pense sempre nesse tipo de critério, beleza? Então é isso, a gente fica por aqui, mais um vídeo da parte iniciante, e espero que vocês estejam gostando. Vamos pro próximo aí que tem muito material aqui no CT Super Poker.